Acordar, tomar um banho, um café, sair para o trabalho, almoçar, ir ao shopping, jantar com amigos, ir ao banheiro, jogar futebol. Estas são algumas atividades comuns no dia a dia de qualquer pessoa, não é? Da grande maioria de pessoas, sim. Mas como isso acontece se está a muitos quilômetros de distância da atmosfera terrestre? Mais precisamente dizendo, como é a vida de um astronauta? Como uma espécie de cruzeiro intergaláctico, a vida na estação espacial possui diversas limitações, e nem sempre é fácil se adaptar à rotina em um local em que a gravidade simplesmente não existe. Realmente, a vida no espaço é diferente de qualquer outra, mas isso não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário. Em quase 6 décadas de exploração espacial humana, 556 pessoas tiveram a experiência de sair da Terra de alguma maneira. Desse número, somente 24 delas puderam observar o planeta, ficando cada vez menor à medida que se deslocavam rumo ao espaço, sendo que desse total, apenas 6 estiveram completamente sozinhos atrás do outro lado da Lua. O sonho de muitos de nós é viajar para o espaço e ver a Terra lá do alto, assim como tais astronautas. Afinal, se ficamos sem fôlego só de olhar as fotografias incríveis que os astronautas tiram de nosso planeta, quem dirá ver aquele cenário deslumbrante ali, ao vivo e a cores, não é mesmo? Por estarem numa posição privilegiada, astronautas podem não só observar paisagens belíssimas, mas também algumas coisas que não estão no script. É aqui que a história fica misteriosa, pois há alguns astronautas que dizem ter vistos ou ter contato com alienígenas e que, inclusive, eles podem estar infiltrados entre nós aqui na Terra. Será mesmo? É isso que veremos. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim você apoia o nosso trabalho e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Você é da turma que acredita que a humanidade está sozinha no universo? Ou da que crê que os terráqueos têm companhia e certamente existe vida alienígena em algum lugar no cosmos? Se você se bandeia para a segunda opção, saiba que o diretor de ciência da NASA, o astrofísico Thomas Zurbuchen, também defende essa alternativa. Pelo menos foi isso que ele indicou recentemente durante um evento da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. No evento, um dos presentes perguntou ao cientista se ele acreditava que poderia existir vida em outros planetas, e a resposta de Zurbuchen foi um sonoro sim. Segundo explicou, a humanidade subestimou a natureza ao duvidar que a água e outras moléculas complexas poderiam existir em outros mundos além do nosso, a Terra. Com o passar dos anos, os cientistas vêm descobrindo que essas e muitas outras substâncias são mais comuns do que se pensava e, considerando a vastidão extraordinária do universo, é difícil acreditar que nenhum dos zilhões de planetas que existem por aí apresente condições propícias para o surgimento de formas de vida. Na verdade, não podemos considerar apenas condições semelhantes a que encontramos aqui na Terra, uma vez que elas não garantem necessariamente que a vida surgiria em um mundo parecido como o nosso em outro sistema planetário. Portanto, a pergunta surge e ressurge a todo momento dentro da comunidade científica. Existe vida alienígena? A resposta para um dos maiores mistérios do universo é sim, de acordo com a ex-astronauta Helen Sharman, primeira pessoa britânica a ir ao espaço. Na verdade, ela vai ainda mais longe ao afirmar que os extraterrestres não só existem, como já podem estar vivendo entre nós aqui na Terra. Será mesmo? Tais declarações ditas por ela surgiram durante a entrevista de Sharman ao jornal The Guardian, publicado no domingo, dia 5 de janeiro deste ano de 2020. Na entrevista, ela fala sobre a sua experiência no espaço, ocorrida em maio de 1991, quando a astronauta passou alguns dias na estação modular soviética Mir. Segundo ela, os aliens existem, não há dúvida alguma sobre isso.
deve haver todo tipo de formas de vida diferentes. Formada em química, ela ressaltou ainda que os ETs podem não ter carbono e nitrogênio em sua composição, como acontece com os humanos, e deu outra declaração polêmica. Existem bilhões de estrelas no universo e deve haver todos os tipos de formas de vidas diferentes dentro dele. É possível que eles estejam aqui neste momento e nós simplesmente não possamos vê-los, disse ela. Aliens à parte, Helen Sharman falou na entrevista que não existe visão mais bela do que olhar a Terra de cima. Depois da decolagem, deixamos a atmosfera e de repente a luz entrou pela janela. Estávamos sobre o Oceano Pacífico. Os mares azuis gloriosamente profundos me tiraram o fôlego, revelou. Escolhida entre 13 mil candidatos interessados em participar da missão chamada Projeto Juno, que já tinha o objetivo de levar um cidadão britânico ao espaço pela primeira vez, ela ficou 8 dias na estação Mir, conduzindo testes médicos e agrícolas, entre outras atividades. Com 56 anos de idade atualmente, ela ainda trabalha em atividades relacionadas aos voos espaciais e também à química. Quem também já deu uma declaração parecida foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer, que em 2013 disse haver pelo menos 4 espécies de seres de outros planetas habitando a Terra. Além disso, Hellyer também disse que provavelmente esses seres estariam também trabalhando para os Estados Unidos. Segundo palavras do próprio ex-astronauta, o comentário aconteceu durante audiência pública na capital americana, com a participação de vários políticos e estudiosos do assunto. No entanto, o leque de pessoas que falaram sobre o tema alienígenas não acaba por aí. Na verdade, não estamos somente falando de pessoas que defendem a tese, mas de astronautas renomados que estiveram no espaço e viram de perto a enorme vastidão do universo. Observando tal vastidão, é fácil perceber o porquê supõe que algo tão grande precisa de mais sociedades inteligentes do que somente os seres humanos. Por exemplo, o astronauta da NASA Edgar Mitchell foi o 6º homem a pisar na Lua, algo que aconteceu em 1971 durante a missão Apollo 14. Foi ele quem pilotou o módulo lunar Antares, que trouxe cerca de 40 kg de rocha lunar para a análise na Terra. Depois de aposentado, ele fundou o Instituto de Ciências Noéticas, que se dedica ao estudo de fenômenos não convencionais da ciência, como é o caso de fenômenos ufológicos. Após diversas conquistas ao longo de sua vida, Mitchell faleceu aos 85 anos na Flórida, Estados Unidos. Antes de partir, porém, Mitchell deu uma entrevista que deixou o mundo inteiro com uma grande pulga atrás da orelha. Segundo ele, extraterrestres visitaram a Terra na época da Guerra Fria e ajudaram a impedir uma guerra nuclear. Os ETs estavam tentando nos impedir de ir à guerra e ajudar a criar a paz na Terra, disse o astronauta. De acordo com Mitchell, os objetos não identificados que foram vistos próximos às bases militares na época eram mesmo reais e têm um grande significado por trás do que se conhece e especula. Falei com muitos oficiais da Força Aérea que trabalharam nessas estações durante a Guerra Fria. Eles me contaram que objetos espaciais não identificados eram vistos com frequência e que eram capazes de desligar seus mísseis facilmente. Outros oficiais da costa do Pacífico contaram que os mísseis eram derrubados com frequências por naves alienígenas, afirmou o 6º homem a caminhar na Lua. Mas por que essa história nunca veio à tona antes? Mitchell disse que o assunto foi encoberto pelo governo dos Estados Unidos durante todo aquele período e além. O astronauta explicou que conversou com diversos militares antigos, membro da Agência de Inteligência Americana, hoje chamada CIA, e eles revelaram que Truman, presidente dos Estados Unidos na ocasião, convocou um comitê para estudar o fenômeno e concluíram que realmente eram alienígenas. Apesar da conclusão, eles decidiram esconder os acontecimentos.
Para isso, criaram um Ato de Segurança Nacional em 1947 para dar validade ao anonimato do caso e da existência de uma equipe de investigação. Com medo de perder o controle, o poder sobre o conhecimento e a tecnologia, Mitchell contou que o governo também dava um jeito de desencorajar as pessoas a investigarem situações parecidas. Claro que todos esses relatos que citamos de 3 ex-astronautas diferentes não são de forma alguma realmente comprovados e reconhecidos por cientistas e governantes no mundo inteiro. É fato que alguns vídeos expondo possíveis naves alienígenas ou bases extraterrestres já foram divulgadas na mídia dos últimos anos, mas realmente comprovar sua veracidade é bem mais difícil do que parece. Não sabemos como todos os mistérios por trás de seres de outros planetas irão terminar, mas esperamos que, caso eles existam mesmo, não tenham um objetivo ruim e maldoso para com a Terra, nossa casa e, até agora, o único planeta que comprovadamente possui vida.